Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra de Deus e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa oração com o texto de Mateus 10, de 17 a 25. Aliás, de 17 a 22. Disse Jesus: guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E, por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento, vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus falando para os seus discípulos, e a beleza porque ficou registrado. Ele diz que todo discípulo dele será perseguido, será incompreendido, muitas vezes rejeitado. Vai acontecer de traição, vai acontecer de rejeição, vai acontecer sofrimentos. Ele mostra claramente que ele veio, e nós estamos ainda na oitava do Natal, celebrando a vinda de Jesus, mas hoje, é uma beleza, a igreja reserva a liturgia para o primeiro mártir cristão, Santo Estevão. E Jesus, ele está mostrando, ele veio para nos libertar da escravidão eterna. Ele veio para nos libertar do pecado, o pecado que nos traz sofrimento e morte. Mas a vinda dele implica numa adesão a ele. O seguimento a Jesus Cristo, ele precisa ser da nossa parte com entusiasmo, com retidão, com firmeza, com determinação, com sofrimentos. Jesus diz, aquele que sereis conduzidos à presença de governadores de reis, e vocês precisam dar testemunho de mim. Aquele que der testemunho de mim, diz Jesus, esse será salvo. Sim, porque é muito pouco nós conhecermos a palavra do Senhor. Todos os dias a gente escuta a palavra dele, a gente medita sobre o Evangelho, a gente escuta Jesus falar para nós, mas e aí? Fica apenas na escuta? Fica apenas no conhecimento? Ou damos passos concretos? Porque essa perseguição que o Senhor fala, ela continua. Em cada época é um tipo de perseguição diferente. Hoje nós somos perseguidos violentamente, com novas ideologias que querem impor à sociedade, querem impor à família a ideologia de gênero, a adesão à provocação do aborto, à corrupção. São muitos os desafios do cristão. E nós não podemos nos associarmos por conveniência a essas situações. Interessante que Jesus termina hoje dizendo: vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Perdão. É impressionante como hoje nós vemos esse ódio dos cristãos
por parte dessas pessoas que têm ideologias, que têm ideologia pelo aborto, que têm ideologia do gênero, que têm ideologia da promiscuidade. Essas pessoas odeiam os cristãos. Em vez de podermos falar e mostrarmos o que aqui diz a palavra de Deus, nós somos odiados, somos rejeitados. Por isso mesmo é que a gente vê conflitos. Mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus nos alerta que nós poderemos ter esses conflitos em casa, entre os nossos. Não vamos entrar em contendas. Simplesmente vamos viver o Evangelho. O Evangelho que nos chama a uma radicalidade de fidelidade à palavra do Senhor, mas chama também a uma radicalidade ao amor misericordioso. Precisamos ser misericordiosos com essas pessoas que nos detestam, que nos odeiam, que armam contendas contra nós, até ciladas contra nós. Pessoas que lutam com todas as forças que têm, até externas, ocultas, para aprovar o que eles querem, aprovar aborto, aprovar a ideologia de gênero e por aí vai. Sejamos misericordiosos com essas pessoas. Clamemos para que também a graça de Deus os atinja, mas não com as suas ideias, não com as suas ideologias. Quanto a isso, precisamos sim perseverar nessa luta. Uma luta constante, às vezes quase desigual. Só não é desigual porque nós somos assistidos pelo Espírito Santo. Aquela promessa que Jesus fez em nome do Pai, nunca estaremos sós. Mas o convite que Jesus faz, e hoje nos dá o exemplo, Santo Estevão, que defendeu Jesus, que disse que sim, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, e ele é apedrejado, porque não renunciou ao nome de Jesus. E é lindo, imitando a Jesus, quando Estevão está agonizando, ele diz: Senhor Jesus, não leve em conta esse pecado deles. Ele perseverou até o fim, misericordiosamente. Assim nós precisamos ser. Todas essas pessoas que contendam contra nós, contra a nossa convicção cristã, católica, com essas novas ideologias que querem destruir a família. Sejamos firmes na doutrina, sejamos firmes no Evangelho, sem deixar de sermos amorosos, misericordiosos. Não guardemos rancor, ressentimento nos nossos corações, mas sejamos firmes. Perseveremos até o fim, porque a salvação vem a partir da fidelidade ao Evangelho do Senhor. Por isso que quando nós acabamos de proclamar o Evangelho, nós dizemos palavra da salvação. Porque essa palavra é que nos salva. É a imitação de Cristo que nos salva. E Jesus, quando estava na cruz, pediu perdão a Deus por aqueles que o matavam, assim como Estevão, que nós celebramos hoje. Assim devemos ser nós, corações fidelíssimos ao Evangelho de Jesus, mas misericordiosos como é o de Jesus. Façamos então esse compromisso de fidelidade. Não nos deixemos envolver por prazeres mundanos e passageiros. Sejamos fiéis. Façamos esse compromisso de fidelidade, mas uma fidelidade misericordiosa. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio,
agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré e hoje de Santo Estevão, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.